A paz do Senhor a todos. Meu nome é Alessandra Vitali. Eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Hoje é a nossa 14ª aula. Nós estaremos estudando sobre defesa da fé, apologética. Esse estudo da apologética eu vou fazer por partes, que ele é um pouco longo. Então hoje vai ser a nossa primeira aula, a parte 1 da apologética. Vou falar aqui sobre o que se trata da apologética. A palavra grega, apologia, ela descreve a disciplina de providenciar argumentos e razões convincentes para que consideremos o sistema de fé cristã como verdadeiro. Pedro instruiu os seus leitores a estarem sempre preparados para apresentarem uma defesa oral sobre o porquê da sua fé em Cristo. O século XXI é um palco para o diabo mostrar todo o seu poder, gritando aos 4 cantos da terra, que está vivo e revestido de grande autoridade. Os 2000 anos atrás, Paulo lança um alerta. Descreve a futura manifestação do inimigo como anjo de luz e ministro da justiça, que está em 2 Coríntios 11, versículo 14 e 15. A palavra de Deus se cumpre integralmente. É notório o agir do maligno nos dias atuais. Mostra-se como um verdadeiro anjo de luz, pregando o amor ao próximo, a necessidade de ser bom, a sinceridade, a obediência, as escrituras sagradas, curas, dons, maravilhas, prodígios e demais manifestações, qualidades de uma pessoa digna. Os seus cavalos, que seriam seus discípulos, incontestáveis ministros de justiças, preocupados com o bem-estar da humanidade, praticam a caridade e clamam por justiça social. Vieram a existir muitas religiões e organizações, denominadas de seitas, opiniões e doutrinas contrárias aos princípios bíblicos, cujas bases não são encontradas fundamentos exclusivamente bíblicos, apesar de usarem a Bíblia como pretexto para justificar algumas ações e maquiar a verdadeira essência espiritual que as regem. Dessa forma, arrebanham para si grande número de adeptos, abrangendo todas as classes sociais e religiosas, do mais humilde ao mais afortunado, do mais profano ao mais santo, procurando alcançar o maior número possível de presas. Indistintamente, é a manifestação poderosa do inimigo. É a festa da espiritualidade, da religiosidade, onde todos são bem-vindos. Há uma grande mesa posta, sobre a qual o diabo colocou muitos pratos, que são as seitas, as religiões e heresias, e consegue atender a todos os gostos. Uma gama que varia da simplicidade de alguns cultos à complexidade de religiões milenares e excêntricas, tais como as testemunhas de Yeshua, o farisaísmo moderno, Igreja do Orgasmo, que é o epicurismo, e a Cabala, que é o judaísmo esotérico, e muitos outros. Os servos do Senhor Jesus precisam estar atentos, vigiando para não se deixar enganar pelo inimigo de nossas almas. Em suas muitas manifestações, precisamos estar alertas e vigiando, sempre voltados para as verdades da palavra de Deus, como nos advertiu o apóstolo Paulo, que ele fala:
Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Está em 2 Timóteo 3, versículo 14 e 17. A razão do nosso trabalho não é outra senão a de colaborar de alguma forma com aqueles que pretendem tornar-se mais um soldado de Cristo e entrarem nessa guerra. Nessa batalha para juntos defendermos a fé que uma vez foi entregue aos santos e que nos últimos dias está sendo atacada com veemência pelos falsos profetas, como nos foi avisado já há algum tempo. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de se renegarem o soberano Senhor que os resgatou. 1 Pedro 2:1. Portanto, está deflagrado a guerra Nós temos que nos armar das armas que dispomos. 2 Coríntios 10:4. Em 1 Pedro 3,15 está escrito assim: santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o toda a vida com mansidão e temor. A palavra traduzida como por responder é no grego apologia, isto é, defesa. Essa palavra sugere a ideia de defesa da conduta ou procedimento. Alguns estudiosos expressam da seguinte maneira: uma defesa verbal, uma palavra de defesa daquilo que alguém fez ou da verdade que alguém crê. O substantivo apologia, que se traduz em português pelo verbo responder, em 1 Pedro 3,15 acima citado, é empregado mais 7 vezes no Novo Testamento. Agora eu vou citar para vocês alguns textos dentro da Bíblia que aparece apologia. Atos 22:1. Irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Atos 25:16. A eles respondi que não é costume dos romanos acusar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusados, se possa defender-se da acusação. 1 Coríntios 9:3. A minha defesa perante os que me interpretam é. Filipenses 1:7. Porque vós traga no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Filipenses 1:16. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. 2 Timóteo 4:16. Na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Então aqui nesses textos nós vimos que a palavra defesa aparece em várias situações. Quais os objetivos da apologética? Primeiro objetivo, o que é? Fortalecer a própria fé. Muitos crentes hoje em dia sentem sua fé abalada
quando o cristianismo é submetido a ataques. Muitos carregam desnecessariamente dúvidas e questionamentos mal resolvidos. Essas dificuldades podem atrapalhar seu viver cristão, ou seja, louvor, adoração, inseguranças. Quanto mais soubermos quão inabaláveis são os fundamentos da nossa fé, mais motivos teremos para louvá-lo. Não é menos espiritual que nos empenhamos em aprofundar nossos conhecimentos, mesmo que em outras áreas, se isso nos leva a glorificar. Então, o que nós vemos hoje são muitas pessoas assim buscando por revelações, por prosperidade, e base bíblica quase nada, estudo bíblico quase nada. Então, quando são colocado em prova, vem o levante ou coisas desse tipo, o que acontece? Eles assim fraquejam, se tornam vulneráveis. Por quê? Porque não tem uma base bíblica alicerçada na palavra de Deus. Não sabem como fazer, como estar se submetendo a tal situação. Então, o que falta é se fortalecer na fé. Francis Schaeffer narra um episódio em que, depois de um de seus seminários, onde ele ministrou apologética para líderes cristãos, ele recebeu os cumprimentos de um velho e humilde pastor. Ele esperava ouvir desse velho e humilde pastor um comentário positivo quanto ao aprendizado do conteúdo avançado. Mas as palavras desse humilde pastor foram surpreendentes para Francis Schaeffer. Ele falou que esse pastor humilde, ele falou assim: obrigado por me dar mais motivos para adorar o meu Deus. Você vê a humildade aqui, foi assim, ele se sentiu até assim comovido pela humildade desse pastor. Outro objetivo da apologética é ajudar a fortalecer a fé dos nossos irmãos em Cristo. Como membros do corpo de Cristo, nós temos o dever de fortalecer a fé uns dos outros. A instrução mútua é imprescindível em uma igreja sadia. Na Bíblia está escrito: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Outro objetivo da apologética é remover barreiras intelectuais dos descrentes. Informações e convicções equivocadas podem estar impedindo pessoas de se chegarem a Deus através do Senhor Jesus. O Senhor Jesus confiou aos crentes a missão de proclamar a verdade para o mundo. Os céticos, ou seja, aqueles que não creem, podem ter diversas posturas de escarnecer, ridicularizar, se autoafirmar, a soberba, né? Mas eles podem manifestar questões e dúvidas sinceras, que são barreiras à compreensão e à aceitação dos princípios da fé evangélica. Ou seja, eles podem até, as pessoas assim que não têm conhecimento, né? Eles podem até escarnecer, ridicularizar, mas de repente eles podem se manifestar até com questões sinceras, pelo fato de não conhecerem e por terem essa barreira da não compreensão de aceitar os princípios da fé cristã. Outro objetivo da apologética é remover barreiras intelectuais. A missão da apologética é demonstrar que a fé cristã pode ser incorporada por uma pessoa sem que a mesma cometa um suicídio intelectual. As bases do cristianismo sobrevivem imaculadamente por investigações e análises de qualquer natureza, porque estamos falando a verdade.
Nossa fé é racional e a apologética se emprega de argumentos lógicos para facilitar o acesso pelos descrentes. Em alguns casos, até desacreditar os inimigos da cruz de Cristo, que influenciam negativamente outros contra a verdade. A apologética, obviamente, é uma ferramenta indispensável nas mãos do evangelista. Então, quem tem esse chamado de evangelista, ou mesmo quem não tem, o que fala aqui? Que a apologética, né, esse estudo da apologética, da defesa da fé, é uma ferramenta indispensável na mão de quem quer ganhar alma para o reino de Deus, de quem quer evangelizar, de um pastor ou de um obreiro, de quem esteja na obra. Esse estudo é indispensável para pessoas ganhar almas para o reino de Deus. Motivações cristãs na prática da apologética. O valor do estudo da apologética só se manifesta com as motivações corretas. Então agora nós vamos ver o primeiro tópico dessas motivações. Primeiro é o amor. O que fala? Aos irmãos com dificuldades e ao homem sem Cristo, Romanos 13:8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então aqui a base, né, do estudo da apologética, a primeira manifestação, motivação correta que você tem que ter é o amor para com o próximo. Saber amar o próximo, saber ensinar. Sem isso não tem como prosseguir assim no estudo. É um dos conceitos, os primeiros conceitos é o amor. Você tem que tratar o próximo com amor. Nossa segunda motivação é a humildade. Em 1 Coríntios 8:1 fala: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. E se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Nenhum saber, mesmo saber pertinente a assuntos espirituais, tem valor cristão se mal empregado. Então, mesmo que você saiba de cor a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, seja um doutorado, um mestrado, se você não tiver humildade, não tem valor. Está escrito aqui, né? Será mal empregado. Então, esse tópico também é muito importante. Outra motivação cristã na prática da apologética é a autoexaltação. Ostentar conhecimento e boa argumentação, nutrir alguma fama ou imagem, ter o ego massageado. Em Filipenses 2:3 fala: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, aqui é abominado, né, ostentar conhecimento, argumentação, coisas assim que lhe tragam a fama ou se massageia o seu ego. Então aqui em Filipenses fala que nada façais, que temos que ter a humildade e fazer com humildade. Outra motivação cristã na prática da apologética é a depreciação alheia. Devemos ter respeito e amor pelas pessoas, eventualmente atacar as ideias erradas que atrapalham o seu relacionamento com Cristo. O desmoronamento de anos de convicções equivocadas pode ser doloroso. Aí fala, ganhar argumentos e perder pessoas contraria o chamado cristão. Então, muitas vezes nós temos, mesmo que temos a razão, nós temos que deixar a razão de lado e
sermos humildes e para muitas vezes ganharmos almas para o reino de Deus, nós temos que deixar os argumentos de lado, a razão, o saber, para ganharmos almas para o reino de Deus. Outra motivação na prática da apologética é a obediência. Nosso chamado envolve preparo, palavras e procedimento. Em 1 Timóteo 4,12 está escrito assim: se o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. 1 Pedro 3,15 está escrito assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa constância, de modo que, naquilo em que falam contra vós, outros fiquem envergonhados, os que difamem o vosso bom procedimento em Cristo. Então, nós temos que ter a obediência. E o nosso chamado aqui fala que envolve o preparo, quer dizer o quê? O estudo, a palavra de Deus. Sabemos corretamente a palavra de Deus. As palavras, temos que tomar cuidado com o tipo de palavras que vamos usar, que vamos nos dirigir. E o procedimento, como fazer isso. Então, aqui está o exemplo, no trato com as pessoas, ter o amor, ter a fé, a pureza, se portar como os verdadeiros cristãos. Aqui agora nós vamos ver as circunstâncias que os apóstolos faziam defesas da fé. Quais eram as circunstâncias que eles usavam a apologética? Quando eram confrontados por judaizantes, as pessoas do judaísmo. Quando a doutrina ensinada era distorcida. Então, quando deturbam a palavra de Deus, colocavam em prática a apologética, ou seja, a defesa da fé, a defesa da palavra de Deus. Quando precisavam comprovar relatos milagrosos como a ressurreição de Cristo. E quando precisavam demonstrar que o novo regime implantado por Cristo era superior ao antigo regime, o regime da lei, para responderem a seguinte questão: por que você é cristão? Fazendo uma referência à apologética. Então aqui nós vemos que o saber, o conhecimento da palavra de Deus é essencial, principalmente nesse estudo da apologética, né? É essencial aprendermos sobre a defesa da fé. John Stott dizia: não podemos fomentar a arrogância intelectual de uma pessoa, mas devemos alimentar sua integridade intelectual. Ou seja, devemos responder às perguntas feitas com sinceridade, responsabilidade e fundamentação bíblica. Então aqui ele dizia que nós temos que ser sinceros, ter a responsabilidade e ser fundamentados na palavra de Deus, ou seja, falar o que é bíblico. Tem um relato aqui que fala assim: ou o cristianismo é tudo para a humanidade, ou então não é nada. Ou é a maior das certezas, ou a maior das desilusões. Mas se o cristianismo for tudo para a humanidade, é importante que cada pessoa seja capaz de apresentar uma boa razão para a esperança que possui em relação às verdades eternas da fé cristã. Aceitar tais verdades sem ponderar a respeito, ou aceitá-las simplesmente por causa da autoridade que tem,
não é suficiente para uma fé inteligente e instável. Então aqui fala que ou é tudo ou é nada. Ou você tem razões para defender, né? Tem propriedade para defender a fé em Cristo, ou então de nada é válido. Aqui nós temos algo importante a esclarecer. O cristianismo é uma religião de fatos. O cristianismo apela à história, dos fatos da história. Carnegie Simpson chama de os dados mais claros e acessíveis que existem. Simpson prossegue: ele, Jesus, é um fato histórico, verificável como qualquer outro. Portanto, o cristianismo é objetivo em suas constatações. Então, o nosso estudo de hoje, a apologética, a defesa da fé, a parte 1, termina aqui. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês, assim por palavras mais, claras e objetivas sobre esse estudo da defesa da fé. A apologética, pois é um estudo, muito importante, que vai ajudar muito, é uma ferramenta que vai ajudar muito a você a evangelizar, a ganhar almas, e vai ser indispensável para a sua caminhada cristã. Amém? Eu convido vocês também a estarem conosco nos cultos de terças e quintas, a partir das 19h30, e aos domingos, a partir das 18 horas. Nós temos também as páginas na internet, no @dias de colheita. Lá nós temos o ensino bíblico, temos também a escola bíblica. Lá você vai poder estar tirando também várias dúvidas que você tem em relação à fé cristã, à vida cristã. Tem um acervo de materiais no YouTube. Nós temos também o blog do Pastor Oswaldo, que é www.prosvaldocosta.blogspot.com. Lá temos também uma gama de materiais em relação à palavra de Deus, que vai te ajudar muito nos estudos. Ajude-nos a divulgar nossos estudos, curtam as nossas páginas, ajude-nos a evangelizar, a divulgar os nossos materiais de ensino. Eu desejo a todos que fiquem na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula de apologética.